Olá, pessoal, tudo bem? Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Nova. Mas antes de falar sobre a Nova, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai implementar uma ferramenta no Excel. Então, eu quero que vocês vão junto comigo aí, vai aqui nas opções Dados, e aí aqui, tem aqui essa parte escrita Análise. E aqui nós temos Análise de Dados e Solver. Se não tiver habilitado, se não tiver nem solver, nem análise de dados, não tiver essa parte de análise, a gente pode implementar isso no Excel. Porque isso aqui nada mais é que um suplemento. E tem várias opções que dá para a gente utilizar isso aqui e a gente vai ver muito no curso. Então, vamos lá. Se você não tem essas opções, a gente pode vir aqui em Arquivo, em Opções, aqui nessa última opção aqui embaixo, aí vai abrir essa Opções do Excel. Podemos vir aqui em suplementos, e aí aqui tem gerenciar suplementos do Excel, aí a gente coloca aqui ir, e aí vai aparecer essas opções disponíveis. Ferramentas de análise, Euro, Currency, Tools, Solver, ferramentas de análise VBA, e aí você pode ticar, né, selecionar as que você quer implementar no Excel. E aí você seleciona, então aqui eu recomendo você selecionar Solver e ferramentas de análise, que é o que a gente vai utilizar aqui no Excel, tá bom? Então, aí você seleciona e clica em OK, e aí ele vai estar aqui habilitado. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a ANOVA, né? O que é a ANOVA, né? A ANOVA, ela vai comparar as variações entre os diferentes níveis dos grupos, né, de fatores, com aquelas dentro dos níveis do fator. Então, por exemplo, aqui é o exemplo que a gente já vem trabalhando, né, desde os primeiros vídeos. E aqui nesse caso, a gente tem então dois fatores. Então, a gente tem dois grupos, um grupo do VVIS e um grupo do ICP-OS. Então, o fator aqui, o grupo, neste caso, é o método analítico. E neste caso, nós precisamos do nível de cada um dos grupos. Neste caso, o nível são as análises. Então, nós temos 7 análises dentro do grupo do VVIS e 7 análises dentro do grupo do ICP-OS. E a nossa resposta é a concentração de fósforo em miligrama por litro. Então, no caso, a ANOVA vai comparar as variações entre o VVIS e o ICP-OS com aquelas variações dentro dos grupos, né? Então, dentro de cada um dos grupos, tanto do VVIS quanto do ICP-OS. E aí nós temos duas opções. Nós temos a alternativa, a hipótese nula, né? Que é quando as médias das populações são iguais, onde o F calculado, ele é menor que o F crítico. E nós temos a hipótese alternativa, onde pelo menos duas médias são diferentes, onde o F calculado, ele é maior que o F crítico. Então, vamos lá? Então, nós vamos aqui, ó, em dados, análise de dados, e aí vai aparecer essa janela aqui. Na análise de dados, pessoal, nós temos várias opções de tratamento de dados. E é bem legal, porque aí você não precisa fazer todos os cálculos que a gente viu ali, que a gente fez ali no teste T do último vídeo, mas ele faz de forma automática. Então, aqui nós vamos selecionar, que nós vamos fazer neste caso, o ANOVA fator único, então nós selecionamos o ANOVA fator único, clica aqui em OK e ele vai abrir essa janela. Então, o nosso intervalo de saída, nós podemos clicar nessa seta aqui para selecionar. Vai ser, na verdade, as duas colunas aqui do VVIS e do ICP-OS. Ele está, nos meus dados, ele está agrupado por colunas, então eu quero saber a diferença aqui entre o VVIS e o ICP-OS, então ele está agrupado por colunas. Tem rótulos na primeira linha? Neste caso não, porque eu selecionei apenas os números, mas se eu tivesse selecionado cabeçalho, eu poderia selecionar essa opção dizendo que na primeira linha é um cabeçalho. O alfa aqui, nós vamos trabalhar com 95% de confiança, então o alfa aqui é 0,05, e eu quero que ele me retorne os resultados em um intervalo de saída, então eu posso selecionar onde eu quero que ele me mostre os resultados. Eu vou selecionar aqui a coluna A e a linha 20. Eu dou um OK e ele já calculou. Então, olha que legal. Então, aqui tem um resumo. A coluna 1, pessoal, é o VVIS, e a coluna 2 é o ICP-OS. Então, aqui nós temos, né, 7 análises, né, de cada um. Aqui ele faz a soma de cada um dos métodos. Aqui ele faz a média e a variância. E aqui nós temos a ANOVA. Então, nós temos aqui a soma quadrática entre os grupos. Então, ele está considerando
entre o VVIS e CPUS. Aqui eu tenho a soma quadrática dentro dos grupos, então ele está considerando dentro de cada um dos grupos. E o grau de liberdade, né? No caso, entre os grupos é 1, porque nós temos dois métodos, né? A gente está trabalhando com dois métodos diferentes. E dentro dos grupos é 12, porque aqui nós temos 7 análises, né? Então, 7 do VVIS e 7 do ICPUS, nós temos 14 no total. Subtraindo os graus de liberdade, um do VVIS e um do ICPUS, nós temos 12 graus de liberdade. A média quadrática nada mais é que a divisão, né, da soma quadrática pelo grau de liberdade, e aí nós temos aqui o resultado. O F calculado, ele já nos forneceu o valor P, e o F crítico, né, que é o tabelado. Então, neste caso, pessoal, nós podemos visualizar que há diferença estatística entre o VVIS e o CPUS, porque o F calculado, ele é muito maior que o F tabelado. E o P, o valor de P, ele é muito menor que 0,05. Então, a gente confirma a nossa hipótese alternativa, né, onde pelo menos duas médias são diferentes, onde o F calculado ele é maior que o F crítico. Então, há diferença entre os dois métodos, certo? Vamos aqui para outro exemplo para a gente praticar. O Excel, pessoal, é prática, né? Então, a gente tem que praticar cada vez mais, que a gente vai descobrindo novas funções e a gente vai aprendendo novas coisas no Excel. Aqui é a comparação de dois métodos para a medida de nitrato em extrato de plantas. Então, nós temos aqui espectrofotometria com redução por cádmio e biosensor experimental. Então, nós temos aqui 8 amostras e nós temos aqui esses dois métodos. E aí, a gente vai fazer, então, a nova dessa opção. Então, aqui a gente clica em análise de dados, a nova fator único, clica em OK, e a gente vai selecionar o intervalo de dados. Então, neste caso aqui, está entre a coluna Z e a coluna AA. Selecionei o intervalo de dados, eu quero que esteja agrupado por colunas. Não tem rótulos na primeira linha, né? Porque eu não selecionei a primeira linha. E o meu intervalo de saídas é aqui na coluna Y e na linha 18. Eu dou um OK e prontinho, ele já fez a nova para mim. Então, aqui ele já forneceu, né, a quantidade de amostras de cada um dos grupos, a soma, a média e a variância. Aí aqui nós temos aqui a tabela nova, né, a soma quadrática entre os dois grupos e dentro dos grupos, os graus de liberdades, a média quadrática, né, de cada uma das opções, o F calculado, o valor de P e o F crítico. Então, nós podemos visualizar que o F calculado, ele é menor que o F crítico. Ou seja, não há diferença estatística entre esses dois métodos, né? E a gente pode perceber isso também pelo valor de P, onde o valor de P ele é maior que 0,05. Então, não há diferença. Então, a nossa hipótese nula está correta. A hipótese nula fala o seguinte, que as médias de população são iguais. Então, o F calculado ele é menor que o F crítico. Então, neste caso aqui, não há diferença estatística entre os dois métodos. Bom, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Utilizando esse análise de dados, os cálculos são mais rápidos, porque a gente não precisa fazer tudo na mão. E aí é só entender mesmo o resultado e interpretar o resultado com base aqui no princípio básico da nova, e aí tá tudo certo. Então tá bom, muito obrigada e espero vocês no próximo vídeo.